Estadual de 90. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos e todas. Demos 5 minutinhos aqui para os entrantes, mas em respeito a todos que chegaram no horário, vamos iniciar aqui a nossa capacitação. Que, na verdade, hoje é mais do que isso, né? É um entendimento, uma troca de experiência e de conhecimento aqui sobre a COP30 e as ações locais de educação ambiental. Então, a gente espera que seja um momento bastante inspirador para que a gente leve, né, as experiências vividas aqui, mas principalmente para que a gente se inspire e leve ao desenvolvimento de novas experiências aqui em nossos territórios. Eu sou Renato Paquet, sou secretário executivo da Recicla Latas. Então, a gente representa aqui os fabricantes de latinhas de alumínio para bebidas e também os recicladores de alumínio aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho mais da entidade, mas antes disso, queria apresentar, né, o time de peso que estará aqui conosco hoje. Eu começo pela Irlaine Varenga, ou a Tita. Irlaine é só para os íntimos, né, Tita? Que é a gestora... O nome é Irlaine, né? Mas o apelido, né, sobrepõe o nome, né, Renato? Pegou, né, Tita? Pegou. Além de uma grande amiga e defensora demais da nossa causa, é gestora pública especializada em educação ambiental e sustentabilidade e a superintendente da SES, Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro. A Tita é economista pela Universidade Rural do Rio e também tem MBA em Administração, mestrado em Metrologia, Qualidade e Inovação pela PUC-Rio e também uma pós-graduação em Gestão Ambiental pela UERJ. Teremos aqui hoje também o Leonardo Lima, Leonardo que é fundador e CEO da Dreams and Purpose, com mais de 40 anos de experiência. Atua como consultor em ESG, economia circular e valor compartilhado, além de ser conselheiro de organizações como WWF, Inactus e Capitalismo Consciente Brasil. Teremos também conosco a Jaqueline Guerreiro, que é professora, educadora ambiental, com mais de 30 anos de experiência e de atuação em escolas sustentáveis e políticas públicas de educação ambiental, especialista em meio ambiente e educação à distância, íntegra,
Educação à distância, desculpa, integra redes sociais nacionais e latino-americanas de educação ambiental e justiça ambiental. E teremos também a Bianca Cantoni, profissional com mais de uma década de experiência em relações institucionais, advocacia e relações internacionais. Ela atua como coordenadora de relações institucionais e advocacy para a América do Sul no ICLEI, promovendo a sustentabilidade e a cooperação entre cidades da região. Então, nós teremos aqui um time de peso hoje para debatermos sobre esse tema. A nossa capacitação também, ela fica sempre gravada e ela tem um certificado para os participantes que acompanham aqui do início ao fim. Então, um prazer, obrigado a todos vocês que farão as exposições hoje, é um grande prazer contar com vocês aqui e compartilhando o conhecimento e tanta experiência aqui dentro. A nossa capacitação, ela também sempre conta com a participação, né, e o apoio da CONAMP, que é a Confederação Nacional do Ministério Público, com a ANAMA, que é a Associação Nacional do Ministério dos Órgãos Ambientais Municipais, e também da Associação Nacional dos Catadores, da ANCAT e da Pólen. Então, pessoal, que tenhamos um excelente dia. E antes disso, eu vou passar um pouco para vocês do que é a Recicla Latas. Prometo ser bastante rápido, mas é um case de bastante sucesso no Brasil e no mundo. É um exemplo para o mundo do que o Brasil consegue, né, em conteúdo reciclado, em reciclabilidade, em capilaridade no território do tamanho do nosso. Então, a Recicla Latas ela é uma entidade gestora responsável pelo aperfeiçoamento da logística reversa das latinhas de alumínio para bebidas. Então, ela representa um elo depois dos fabricantes de produtos embalados. Ela representa, então, os fabricantes de latas e os recicladores de latas. Então, ela foi fundada lá em novembro de 2020, a partir da assinatura de um termo de compromisso voluntário junto ao Ministério do Meio Ambiente, visando também cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem dentro do seu escopo uma diferença ali das outras leis de responsabilidade e logística reversa de embalagens. Aqui no Brasil, ela não é estendida, a responsabilidade estendida do produtor, mas sim da responsabilidade compartilhada entre produtores, fabricantes, recicladores, consumidores e também os órgãos de meio ambiente dos municípios, Estado e União. Então, nós aqui representamos um elo acima, né, depois dos fabricantes de produtos embalados. Ela nasce lá em novembro de 2020 e é formalizada, né, com todo o estatuto e regimento em julho de 2021. E ela tem no seu conselho também a Camille Vieira, que é a presidente do nosso conselho, que é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Lata, a Eunice Lima, que é a vice-presidente do nosso conselho da Novelis, que é a maior recicladora de alumínio do mundo, Cátilo Cândido, que é conselheiro também representando a Abralatas, e a Janaína Donas, também conselheira representando a ABAL aqui dentro do nosso conselho. Pode passar. O case da latinha é um case que a gente gosta muito de trazer e de promover e divulgar, porque quando a gente para olhar para os números que acontecem aqui no Brasil, a maneira como nós conseguimos fazer isso aqui no Brasil, hoje é uma foto, né, que se vê aqui dos resultados, né? Então, o índice de reciclagem de 97,3% no ano passado, índices acima de 95% há mais de 15 anos, 417 mil, quase 420 mil toneladas de latinhas recicladas, o equivalente a quase 34 bilhões de latas, e mais de 800 mil famílias de catadores beneficiados com renda gerada pela reciclagem. Mas essa história é mais do que essa foto, ela é um filme, né? Que passa desde que a primeira latinha foi fabricada no Brasil. Então, ela começa lá atrás, quando a primeira fábrica de latas aqui se instalou, já se trazia a educação ambiental para fazer com que essa lata voltasse ao ciclo produtivo. Ela sempre foi pensada enquanto matéria-prima, enquanto retorno para o sistema produtivo e não só para envasar um produto e ali se encerrar o seu ciclo de vida. Talvez essa seja a maior responsável,
né, pelo sucesso que conseguimos obter aqui dentro da reciclagem das latinhas no Brasil. Pode passar. Então, o Brasil é campeão mundial em reciclagem, né? A gente conseguiu reciclar 100%, né? Uma massa equivalente a 100% das latas colocadas aqui no Brasil. E aí eu sempre gosto de explicar, né? O nosso índice ele é calculado com a quantidade de latas que se coloca no mercado versus a quantidade de latas que efetivamente é reciclada. A gente olha o número 100% e fala, poxa, mas uma latinha que está na minha casa já não daria o 100%. Mas é porque você tem estoques, você tem, né, o consumo, a lata vendida num determinado momento e consumida no outro ano, então a gente faz sempre por balanço de massa, tudo que é reciclado versus tudo aquilo que é vendido, e para calcular o nosso índice, que é o único do Brasil, que é triplamente auditado, né? Audita-se a parte dos fabricantes de latas, audita-se a parte dos recicladores de latas e audita também o cálculo, né, para a formação do índice. E a nossa entidade tem como uma das metas, a primeira meta, a manutenção do índice de reciclagem acima de 9%. Então, a gente sempre trabalha para que a gente consiga manter os níveis aqui de reciclagem no Brasil das latinhas, mesmo com a expansão acelerada, né, que temos ali do consumo de novos produtos em latas. Então, a gente acompanha muito esse boom das latas, das águas em lata, né, o que é maravilhoso, e outros produtos sendo envasados em lata também, e a capacidade instalada da gente precisa sempre avançar para a gente conseguir manter os índices sempre altos. Pode passar. E esse é um dos pontos aqui também de meta, né, que é otimizar as operações em infraestrutura recicladora no Brasil. Hoje, então, a gente tem capacidade instalada para absorção de mais de 770 mil toneladas de latinhas por ano, né? A gente tem aí, então, cerca de 420 mil toneladas recicladas anualmente, então a capacidade instalada hoje ela é bastante suficiente para que a gente tenha o alcance ali a nível nacional e a capacidade instalada também a nível nacional. E aí eles podem perguntar, Renato, mas por que não temos nos estados ali, por exemplo, né, no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, os nossos centros de coleta, então nos estados, por exemplo, do Pará e do Mato Grosso, eles conseguem abranger essas regiões territorialmente. Então, apesar da instalação dos centros de coleta, ela é muito mais para absorção, né? Pensem sempre na área geográfica mais do que somente no estado. Então, a gente consegue, com o hub, né, com o centro de coleta do Pará, absorver ali a região norte com tranquilidade, fazer essa latinha chegar até lá. Hoje, então, são 36 centros de coleta distribuídos em 20 estados brasileiros, é o único setor que tem, né, centros de coleta organizados numa rede nacional, fazendo essa coleta. Não à toa, mais uma vez, o índice reflete também essas estratégias. Somente entre os anos de 2018 e 2021 foram investidos mais de 750 milhões de reais aqui na expansão da capacidade instalada para reciclagem de latinhas e também em novos centros de coleta. Então, é investimento que não para, acompanhando também o crescimento da latinha consumida que não para. Pode passar. Temos uma terceira meta, que são as campanhas de educação ambiental, que são fundamentais, extremamente importantes, é o nosso elo de contato com o público em geral, e essa campanha tem 2 focos. Então, o primeiro é o consumo consciente, aquele foco no consumidor, né, destacando o impacto ambiental do produto como um critério para a escolha de compra, conscientizando esse consumidor e dando conhecimento para quando ele for escolher, né, o que consumir, onde consumir e o que consumir, ele saiba melhor daquilo que ele está consumindo e como, no segundo tópico aqui, como descartar adequadamente essa embalagem após a sua utilização como atividade fim, né? Então, são campanhas que rodam também a nível nacional, com algumas ações, inclusive, internacionais, abrangindo América Latina, e no ano passado e esse ano tivemos também algumas publicações na Europa.
levando muito desse case de exemplo também. As campanhas atingem centenas de milhões de pessoas no Brasil, é um esforço enorme, mas, claro, trazendo resultado para o dia a dia da nossa população. Pode passar. E a quarta meta, que são os cursos de capacitação para gestores públicos, né? Então, desde 2021, a gente atua com os cursos de capacitação, foram mais de 2.550 gestores capacitados em 26 estados e 902 municípios contemplados aqui pelas nossas capacitações. Então, nós fazemos com muita assiduidade e também com muita disciplina e periodicidade esses cursos, para que sempre seja, né, momentos de reflexão e de a gente refrescar aqui os conhecimentos e também trazer novos conhecimentos e novos debates aqui para dentro desses cursos de capacitação. A troca entre os gestores públicos é riquíssima nesses cursos, então, por favor, sintam-se extremamente à vontade em participar, enviar perguntas aqui aos nossos palestrantes de hoje também, para que tenhamos sempre esse ambiente de troca de informações que é tão rico quanto a capacitação. Pode passar, por favor? E aqui eu deixo sempre os nossos contatos também, então o contato aqui do meu, como secretário executivo. Sempre faço um convite também para nos seguir nas redes sociais, então no Instagram e no YouTube principalmente, onde temos sempre informações divulgadas, frescas, campanhas saindo, e também deixamos gravados aqui os cursos de capacitação. No nosso site também você encontra muita informação e também link para os nossos cursos. Então, pessoal, que tenhamos um excelente dia aqui para os palestrantes e para nós que os ouviremos. Eu deixo aqui também meus cumprimentos, mais uma vez, aos palestrantes, e a mediação hoje será feita, né, pela Helena e pela Cris, que estão aqui com vocês, representando a Recicla Latas. Então, mais uma vez, muito obrigado, e um último convite para se inscreverem aqui no curso Gestão de Resíduos e Economia Circular, 100% online, com certificado também, e 100% gratuito. Então, o curso está numa plataforma online, todos podem acessar, fazer essa formação e aproveitar ali o conteúdo riquíssimo que está lá, tá bem? Muito obrigado, Helena, está contigo. Não te escutamos, Helena. Não. Deve ser a tua saída de fone. Ainda não. Você tem que escolher ali a saída em áudio, e aí ele vai te dar ali a opção. Ainda não. Não posso seguir daqui, Renato. Vamos lá, enquanto a Helena vê o áudio dela ali. Tranquilo. Vamos, beleza. Obrigada, viu, Renato? Isso. Então, agora a gente vai dar sequência à nossa capacitação. A gente convida a Irlânia Varenga. Não sei se ela quer começar ou quer que comece pela Jaqueline. Vou deixar à vontade aí as duas. Mas, a princípio, a gente seguiria com a fala da Elaine. Irlane, perdão, Tita. Irlane. Tita fica Só mais chama ela de Tita. Verdade. Tudo bem, querida? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou começar, então vocês podem passar a apresentação para vocês podem iniciar aí a projeção. Não sei se ficou claro, né? Mas quando vocês fizeram o convite para falar, né, da COP30 e da trajetória da educação ambiental, eu sugeri que a professora Jaqueline, que está aqui, depois vai se apresentar, ela participasse também,
porque eu acho muito importante, quando a gente falar das ações locais de educação ambiental, embora o foco seja, né, a trajetória do poder público, a gente trazer alguém da sociedade civil também. Então, como eu sei que a professora, ela também gosta de falar, a gente vai dividir o tempo, eu vou ser breve aqui, vou dar uma breve introdução sobre a questão do poder público, pincelando alguns pontos e falando um pouco da trajetória de maneira geral, para passar a palavra para ela e deixar ela um pouco mais à vontade também aí na condução de assuntos importantes que ela vai estar trazendo. Então, de antemão, assim, queria também cumprimentar aí os colegas que estão no link. Eu sei que a Recicla Latas ela está sempre fazendo esses cursos com foco no gestor público, né? Mas a gente sabe que, principalmente quando o tema é educação ambiental, vem o pessoal da sociedade civil, né? O público da educação ambiental é muito engajado, né? Nos foi dada a missão de falar um pouco, né, sobre a trajetória do poder público rumo, né, à transformação socioambiental e, principalmente, a ação da COP30, né? O que está culminando aí com a questão da COP30, embora seja um evento internacional muito falado, tem muitas dúvidas a respeito de ações internacionais, né, que congregam muitos atores, que congregam muitos assuntos, né? Tem uma parte da sociedade que, inclusive, é até um pouco cética quanto a esses grandes encontros, né? Mas, na verdade, assim, eles cumprem um propósito. Pode passar, por favor, para o próximo slide, né? Bem, para quem não sabe, embora o Renato tem apresentado, eu estou como superintendente de Educação Ambiental e Sustentabilidade pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? E o pouco que a gente vai trazer aqui é muito na visão do Estado, é muito na visão de política pública de Estado, embora a gente territorialize e a gente fala de algumas ações locais, né? Para a gente começar, né, para começar aqui o nosso processo formativo, né, a COP30 é um palco de decisões globais pelo futuro do clima. E aí a gente tem um histórico aí, né, que depois a professora Jaqueline provavelmente deve falar um pouco mais sobre o que foi isso desde 72, né? Vem evoluindo essa discussão, vem evoluindo essa união aí dos países em prol das questões do ambiente e clima, né? Em prol de alguns assuntos que são alarmantes, porque o nosso nível de produção ele só aumenta. O número de população no mundo ela só aumenta, né? O consumo só aumenta. Antigamente a gente tinha um bom casaco de inverno. Hoje a gente quer um casaco de inverno com capuz, a gente quer um casaco colorido para combinar com uma calça, a gente quer aquele da marca, aquele da moda. E seguindo esse exemplo, a gente consegue entender, né, que, na verdade, o consumo ele é orientado, né, pelo capitalismo, muitas vezes, e esses encontros, tirando toda a questão da importância, né, tirando tudo aquilo que a gente acha relevante, ele também é um encontro onde o capitalismo começa a pensar, né, e aí, não que eu seja fã do termo, né, mas tem se falado muito sobre capitalismo sustentável, né, sobre produção sustentável, sobre uma maneira onde o capitalismo não seja tão selvagem ao ponto de acabar com as nossas reservas naturais para produzir um casaco, por exemplo, como foi o exemplo que eu dei, né? Ela para início de conversa, quem não sabe, né? A COP30 é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? Ela reúne governo, cientista, sociedade civil, e aí eu destaco a sociedade civil engajada, principalmente, o setor privado, né? Para discutir soluções que envolvem o universo global frente às mudanças climáticas, né? E aí sai meta, sai compromisso, sai estratégia, sai objetivo para mitigar, para adaptar a questão do clima. Há muito tempo atrás tinha aquela história, né, de diminuir em 2 graus, né, a temperatura do planeta. E aí a gente, ao invés de a gente diminuir 2 graus, nós aumentamos 1,5, né? Desde a Eco 92 vem se falando sobre esse tipo de ação, né, ação climática, enfim. E embora o termo, né,
principalmente na educação ambiental climática, né? Embora ele esteja um termo que esteja muito na moda, os ambientalistas já vêm falando sobre isso durante muito tempo. Então, não há nenhuma novidade. O que está acontecendo é que a situação está muito tá num alarme, né? Está muito alarmante, a situação chega a ser caótica. E aí, esse ano, 2025, está sendo feito em Belém, como um símbolo aí, né, da Amazônia, né, dando um destaque aí para a questão da Amazônia, que produz aí diversas correntes, inclusive correntes de ar importantes, né? Fluxos de sais minerais, fluxos orgânicos. A Amazônia, ela hoje é vista, né, embora tenham muitas críticas, né, o pulmão do mundo, né, na verdade, o mar é que é. Salvo todas as questões técnicas com relação a isso, a Amazônia é muito relevante e ela é um símbolo de resistência frente ao mundo que se existe hoje, né? Onde é um mundo urbanizado, um mundo voltado aí para a produção, voltado para a exploração, e ela está ali, embora seja uma floresta tropical muito degradada, né, frente ao que ela era, ela ainda é uma fonte ali de resistência. Por isso, essa COP está sendo sediada lá, para dar esse exemplo, para falar também, né, mostrar ela como um símbolo de urgência, né, da centralidade da educação ambiental, da participação social, e uma oportunidade também do Brasil mostrar, né, as ações locais que estão gerando um impacto global. Então, muita coisa que acontece na Amazônia tem interferência em muitos outros locais do mundo quando a gente fala de clima, quando a gente fala de biodiversidade, quando a gente fala da natureza, né, em todos os seus aspectos e todas as suas maneiras transversais delas se compor. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe alguns tópicos, né, querendo ser bem breve para passar para a professora Jaqueline. Todos me ouvem? Sim, estamos chovendo. Ah, tá. Que eu pedi para passar, eu falei, tá todo mundo com a janelinha fechada, meu Deus. Ai, deu aquele mini infarto. Será que eu caí? Eu não sei. Então, vamos lá. Né, a gente tem aí, eu trouxe alguns tópicos, né, sendo bem breves, né, da trajetória do poder público, né, como a COP30, né, o que aconteceu, né, até chegar aqui. A gente tem aí um ponto importante que começa lá em 1992, embora essa história já tenha lá na década de 70, né, tendo traçado aí toda a sua malha, né? O Brasil ele é signatário em 92 da Convenção do Quadro da ONU sobre Mudanças do Clima. Na sequência, ele avança com políticas públicas de mitigação e adaptação climática. Observem que toda vez que a gente tem um evento mundial, ou toda vez que esses eventos, esses encontros acontecem, políticas públicas do nível federal, elas são construídas e elas descem para o nível estadual e descem para o nível municipal. Então, esses encontros, eles também têm esse poder, tanto que a gente tem a Política Nacional sobre Mudança do Clima, em 2009, que foi um marco da ação governamental para as ações de clima. Pode descer, tem mais alguns tópicos aí que eu trouxe em destaque. E aí, na sequência, né, a gente tem um marco muito importante, o só anterior, que serve. A educação, no âmbito da educação ambiental, a gente tem aí, em 99, né, a Lei de Educação Ambiental, né, com base legal para formar cidadãos conscientes e atuantes. A gente começa ali já a construção, né, no nível do Estado, né, a gente tem o PROEARG, e a partir do PROEARG, que é o Programa Estadual de Educação Ambiental, ele desce e vai para os programas municipais de educação ambiental. Então, os programas municipais, eles são espelhos dos programas estaduais, que, por sua vez, são espelhos dos programas nacionais. Então, em termos de educação ambiental, a gente tem o Programa Nacional de Educação Ambiental, o Programa Estadual de Educação Ambiental, no âmbito estadual, e os programas municipais de educação ambiental. Todos eles são regidos
por conselhos, por grupos que envolvem participação social. Todas essas boas práticas de políticas públicas, elas são enfatizadas muito através desses encontros e de construções de narrativas que são importantes para a construção das políticas públicas. Cresce, né? Não vou trazer toda a história, mas quem lembra aí, quem é mais da antiga, a gente tem aí a Agenda 21, a Agenda 21 virou Agenda 2030, né? É integrado aí o tópico da Agenda 2030, que eu vou falar um pouquinho abaixo, quero encerrar minha apresentação falando sobre ela. A gente também destaca algumas iniciativas recentes, como o Pacto Federativo pela Educação Ambiental Climática, né, que tem o MEC e o MMA, é recente, 2024, com comissões estaduais de educação ambiental e clima, que fortalece também as bases regionais para discussão. Tem o papel do poder público nisso tudo, como último tópico, né, que é promover a educação ambiental climática como instrumento de governança e mobilização social. E aí entende-se, né, que através de toda essa trajetória de construção pública, né, que começa lá, lá em 72, começa lá em Estocolmo, tem um encontro, depois em 92 tem a Eco 92, depois a gente tem a Rio+20, não sei quem lembra da Rio+20, né? A gente teve G20 ano passado, a gente tem vários eventos, né? Tem as COPs, todas essas trajetórias da COP que acontece também. Todos esses eventos, a sociedade civil ela tem uma participação e os desdobramentos, junto com o poder público, viram políticas públicas e alvo de ações para mitigar, para falar da questão de adaptação climática e tudo isso. Recentemente, né, embora os educadores ambientais sempre tenham colocado essa questão, tem se falado muito sobre a governança. A governança e a educação ambiental elas estão andando muito próximas, porque, inclusive, a Conferência Nacional do Meio Ambiente, né, um dos eixos foi governança e educação ambiental, porque não adianta a gente educar sem ter um modelo de gestão participativo, sem ter um modelo onde exista articulação, onde tenha um nível, né, nível estadual de conversa junto com o municipal, onde tenha um diálogo, onde tenha uma governança para aplicar e fazer com que todo o processo formativo, todo o processo educacional consiga ter uma coerência. Então, é muito importante que nessa trajetória o poder público entenda que é necessário criar mecanismos de governança para educar as pessoas no processo da adaptação, no processo do clima, no processo das questões ambientais, da mudança, da transformação de mente que as pessoas precisam ter frente ao que está o enfrentamento climático, né? Eu gosto muito desse termo, né? E, para finalizar, dando um destaque aí na Agenda 2030, e aí eu peço que passe, por favor, a apresentação. Eu queria finalizar essa apresentação dando um pouquinho mais de tempo para a minha colega e professora Jaqueline dar continuidade ao tema. Eu queria falar um pouco da Agenda 2030. Como política pública, né, nessa trajetória, ela, como eu disse, né, ela já teve vários ensaios aí até chegar à Agenda 2030, tinha a Agenda 21, de vez em quando tem uma alteração ou outra. O poder público ele tem a meta, né, da ação, da construção da Agenda 2030, que envolve todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, está para sair o 18º agora com o governo federal que está lançando, mas, por enquanto, esse é o desenho que a gente tem. Cabe ao poder público implantar essa agenda. É uma agenda que ela precisa ser territorializada. E antes de ser territorializada, ela também precisa ser entendida de maneira completa. Por exemplo, antes, então eu acho que eu gosto do desenho da Agenda 2030 por uma questão lógica, né, que os pensamentos eles se convergem. Antes, era muito comum você ouvir falar sobre a necessidade de cuidar do planeta, plantar árvore. É um entendimento desse. O que é cuidar do meio ambiente? É não jogar lixo no chão, é não sujar o rio, é plantar árvore.
não deixar gases poluentes de serem dissipados na atmosfera. Isso tudo é cuidado com o meio ambiente, sim. Só que agora, recentemente, né, acho que caiu a ficha, né, da humanidade e de quem se reúne para falar, né, nesses encontros globais pela ONU, de que não adianta eu plantar árvore se eu não tiver comida na mesa da pessoa. Não adianta eu cuidar do rio ali se eu não tiver a vida na água, se eu estiver matando a vida na água. Então, ODS 14, ODS 1. Vou dar um exemplo para vocês. A gente faz um trabalho com catadoras no governo do estado. Esse trabalho com catadoras que a gente implementa, elas falam para mim assim: olha, eu saio de manhã para catar o lixo, porque de noite eu tenho que botar comida no prato dos meus filhos, eu sou uma mãe solo e eu preciso disso. Vocês acham que uma pessoa dessa, ela vai pensar, por exemplo, em combater alterações climáticas? Ela está pensando, por exemplo, em ODS 13? Não. Você acha que ela está pensando ali, a indústria precisa de inovar em infraestrutura, a ODS 9 é muito importante? Não, ela não está pensando nisso. Por quê? Porque antes ela precisa do ODS 2, ela precisa acabar com a fome, ela precisa resolver problemas que são para ela emergenciais. E hoje, no entendimento do poder público, daqueles que fazem a governança, já entendeu de que não é possível ter um ambiente totalmente equilibrado se eu tenho um desequilíbrio social. Não é possível eu cuidar, por exemplo, de uma reserva ambiental, de eu cuidar ali da biodiversidade, de eu fazer com que um parque ali seja conservado biologicamente e, ao mesmo tempo, por exemplo, a ODS 5, igualdade de gênero. Tem países que meninas não podem estudar. Como pode eu avançar aqui e não colocar uma menina para estudar? Só meninos podem estudar. ODS 5. Então, tudo está interligado. A conta está começando a bater na porta. A conta de uma sociedade desequilibrada está batendo no planeta de uma maneira geral. Se hoje a gente tem poluição marinha, a gente também tem a falta de educação de qualidade, ODS 4, que muitas das vezes gera a poluição no rio, que leva ali a poluição para o mar, que muitas das vezes falta estrutura de inovação dentro de um território, dentro de uma cidade. Então, às vezes, você tem um rio limpo, mas você não tem água ali, ODS 6, água limpa e saneamento. Por quê? Porque as coisas estão interligadas. Então, não adianta só plantar árvore para cuidar do ambiente. É preciso cuidar de todas essas ações. E aí a gente pensa, governo, agenda, a gente precisa pensar numa agenda que seja equilibrada para a gente construir um futuro sustentável. Tudo está ligado ao ambiente. E a Agenda 2030, ela é uma agenda que ela deve ser implantada a nível estadual, mas também, estou falando do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, né? Eu tenho que pensar nos 92 municípios. Japeri 2030, Saquarema 2030, Petrópolis 2030. Os 92 municípios do Rio precisam de agenda e de traduzir isso que está aqui nessa agenda. Vou dar um último exemplo. Por exemplo, quando você tem o ODS Saúde e Bem-Estar, ODS 3, vou dar um exemplo aqui de uma menina que eu já dei o exemplo, inclusive, em outras ocasiões. A gente tinha um curso chamado Ambiente Jovem, né? Um projeto Ambiente Jovem, um programa, na verdade, de Estado. Os jovens faziam intervenções locais. Tinha uma menina que ela não levava o namorado na casa dela, porque ela tinha vergonha da frente da casa dela, que era uma praça pública, e essa praça pública era um lixão. Então, ela preferia ir na casa do namorado, namorar o namorado na casa dela. Quando o projeto entrou, ela deu a sugestão de transformar a praça e revitalizar a praça. Para aquele território que ela estava, o ODS 3, saúde, bem-estar, lazer, porque essas metas elas abrem, podem ser traduzidas como uma praça cuidada, uma praça saudável, e assim a gente pode ler
talvez para um local de interior também, talvez para um outro local, saúde e bem-estar, tenha uma outra leitura. Então, a gente precisa territorializar esses ODS enquanto política pública. Isso tem se falado nesses encontros, esse é o assunto do momento, né? Rumo à COP30, rumo aí às ações, principalmente de educação ambiental, é entender que a gente precisa transformar a nossa mente quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em transformação local. É isso. Pode passar, deixei aí os meus contatos e deixei aí mais um tempinho para a professora Jaqueline. Por favor, professora Jaqueline, dê mais contextualização no âmbito da sociedade civil. Deixa aí o meu e-mail e quero agradecer também o convite aí da Pollen e dizer que a gente está à disposição enquanto governo do Estado. Rumo à COP30, né? Esses encontros têm que valer aí, sair coisas importantes, porque o nosso ambiente já não está aguentando mais. Né? São muitos encontros e essas soluções precisam sair do papel e ir para a prática, porque o planeta não vai esperar durante muito mais tempo, né? A gente tem pouco tempo, né? Como diz a própria agenda da ONU, né? É hora de agir, né? Já passou do tempo, a gente não tem mais tempo. Muito obrigada, gente. Vocês me ouvem? Ouvimos, professora. Acho que ela não ela está com problema ali no áudio dela. Pode colocar a apresentação da professora Jaqueline, que ela vai seguir. Claro, perfeito. Então, enquanto vocês colocam a apresentação, eu sou Jaqueline Guerreiro, eu sou educadora ambiental, venho da sociedade civil, né? Então, meu engajamento é na sociedade civil, principalmente nas redes de educação ambiental. Porém, esse campo, né, em que eu estou bastante tempo engajada, nós mergulhamos na incidência em conselhos de política pública, em espaços de controle social. E isso significa que a perspectiva do diálogo e da construção de convergências possíveis, né, tanto com relação ao poder público, quanto em relação ao campo da produção, né, isso é um dos guias, né, a partir de diálogos consistentes, diálogos políticos, porque uma dimensão de grupos de luta importantíssimos na sociedade civil não se engajam nesses espaços, né, dos conselhos de políticas públicas, desses espaços de controle social que são abertos pelo ente público. Então, eles ficam bastante na perspectiva do controle social de iniciativa nossa, da própria sociedade civil organizada e dos movimentos sociais. Eu digo isso porque eu agradeço muito o convite aqui, porque vem nessa perspectiva de diálogo, né? E de perspectivas, às vezes, que se diferenciam, mas que podem, né, ter algum tipo de consequência importante no que tange a incidência política de fortalecimento das políticas públicas de educação ambiental. Então, eu aceitei o convite, tá, nesse sentido. Então, eu trago uma perspectiva que ela complementa, né, traz outros marcos referenciais à fala da Tita.
nós duas integramos, né, o GIEA, que é o Espaço de Controle Social da Política Estadual de Educação Ambiental. É um espaço plural, é um espaço difícil, de disputa, né, mas que a gente vem construindo possibilidades, né, de ações compartilhadas. Então, é muito agradável estar aqui a convite da Tita. Pode passar, por favor? Eu só trouxe alguns pontos, né, que eu acho que possam ser pertinentes, né, à discussão aqui de vocês. Então, temos marcos, né, internacionais, um deles está aí colocado como um marco referencial histórico importantíssimo, né, no campo da educação ambiental. Eu vou ter que tirar um pouco aqui o óculos, gente, porque, né, 72 e 77, né? Então, o campo da educação ambiental, desde a década de 70, ele começa a se estruturar como um campo epistemológico, político, com todos os seus aportes teórico-metodológicos. Mas, em 92, durante a segunda conferência mundial, né, chamada pela ONU, que foi feita aqui no Brasil, nós tivemos uma dimensão importantíssima, histórica, foi um marco, uma ruptura, na perspectiva dos encontros internacionais das grandes conferências da ONU, que foi o Fórum Global. Tá? O Fórum Global ele foi o fórum construído pela sociedade civil mundial, né, em 92, aqui no Brasil, paralelo à conferência oficial. Então, a conferência oficial foi ali no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro. Ela culminou em alguns documentos, né, inclusive, né, relacionada ao clima, que deu depois no protocolo de Kyoto, né? Enfim. E o Fórum Global também tinha a perspectiva de construir os seus próprios documentos, mas a partir do olhar das lutas dos territórios, das lutas dos movimentos, das organizações da sociedade civil. E, assim, nós construímos os tratados, os chamados tratados da sociedade civil. Essa perspectiva de ter um fórum global paralelo, né, à conferência oficial, que pudesse também trazer a perspectiva de documentos a partir das nossas próprias realidades, foi construída a partir de iniciativa e incidência política dos movimentos sociais no Brasil. Então, o Brasil tem uma responsabilidade política histórica nesse sentido, né? Então, em 90 foi criado o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, que englobou, né, todas essas demandas e essas perspectivas que ainda estavam, enfim, dispersas no mundo todo, para a construção desse Fórum Global. E aí um desses tratados foi o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. Esse conceito, o conceito é sociedades sustentáveis e responsabilidade global. E esse tratado, ele foi um marco, principalmente no Brasil. Ele tem uma perspectiva de importância fundamental para o campo da educação ambiental no Brasil, porque ele é a base das nossas políticas públicas estruturantes de educação ambiental, principalmente no âmbito federal. E aí, reiterando a fala de Tita, né, isso traz uma em cascata
também ele se apresenta, ele se desvela a partir dos escritos, né, nas políticas públicas estaduais e municipais, estrutura o campo das políticas públicas de educação ambiental do país. Mas também ele vem sendo a base também das ações da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, dos movimentos de base, movimentos comunitários, movimentos que trazem a perspectiva das diversidades, todo o discurso que está inerente, que está inserido na escritura do tratado, ele continua muito atual. E ele traz, assim, já traz em si, na sua escritura, discussões de hoje, que são candentes, desde o racismo ambiental, desde a questão das diversidades, desde a questão de gênero, a questão do clima, já estão lá abordadas na escritura deste Tratado Internacional de Educação Ambiental. Pode passar, por favor? E aí ele vem sendo, como eu falei, a base das políticas públicas de educação ambiental desde a nossa política nacional em 1999. Né? Então, mesmo depois de tantas décadas, tá? Toda vez que a gente revisita, né, as políticas públicas nos 3 âmbitos, nas 3 esferas de governo, é o tratado que é trazido como inspiração na revisitação e na revisão desses textos. Tá? Essa revisitação do próprio tratado, então o tratado também foi revisitado em 2012. Então, o que aconteceu em 2012? Nós tivemos a dita Rio+20, novamente uma reunião internacional trazida na perspectiva, né, dos poderes instituídos, das corporações, dos mecanismos de integração entre os países, do corpo diplomático, enfim. E aí, novamente, paralelamente, né, a Rio+20, nós tivemos a Cúpula dos Povos. A Cúpula dos Povos, similar ao Fórum Global, ela foi construída também pelos povos, construídas pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, pelos movimentos de luta, pelos movimentos de resistência ao capitalismo selvagem, principalmente, que, como diz, né, alguns autores, devora, né, vem devorando o nosso planeta. E ela teve uma singularidade se você compara, né, a cúpula ao Fórum Global de 92. Porque a Cúpula dos Povos, em 2012, ela foi muito clara na sua proposição básica. Tá? Então, de que tudo que estava sendo discutido, consensuado, as escrituras que foram possíveis de serem construídas nas convergências possíveis entre a miríade de países, a miríade, né, de situações, né, no âmbito institucional que nós temos no planeta, tudo isso na visão política da Cúpula dos Povos, foi vista como falsas soluções. Então,
essa perspectiva, ela vai ao encontro também do locus da educação ambiental na Cúpula dos Povos, que foi a nossa primeira Cúpula das Águas e Florestas. Então, a Cúpula das Águas e Florestas, ela foi o território da educação ambiental, inserido no que a gente chamou de território socioambiental, que foi construído e coordenado pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, pela Rede Brasileira de Agendas 21 locais, na época ainda bastante viva, né? Agendas 21 que a Tita relembrou, e pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, e mais uma miríade de grandes articulações, Rede de Mata Atlântica, enfim, uma miríade de organizações, coalizões socioambientais. Então, nesta Cúpula dos Povos, nesta Cúpula das Águas e Florestas, que foi esse território da educação ambiental na Cúpula dos Povos, em 2012, nós revisitamos o Tratado de Educação Ambiental. Nesta revisitação, nós tivemos, né, como conclusão das discussões, que o Tratado de Educação Ambiental ainda era bastante atual, até mesmo o seu plano de ação, que apesar de ele ter sido elaborado em 1992, ele era visionário, né? Ele é visionário, e a nossa perspectiva é de que, apesar de ser a base das políticas públicas estruturantes de educação ambiental, aquela letra que está ali, né, nos textos dessas políticas, ela teria que ser realmente colocada em ação. E aí, repetido um pouco aí, uma das últimas falas da Tita. Então, o documento base das nossas políticas públicas, ele é visionário até hoje. As escrituras das políticas públicas, quando você lê, você vê ali o espelho do tratado, o tratado se desvela nas palavras, nas frases, porém aquilo não tem sido efetivamente implementado no nível governamental. Então, há um grande vazio aí a ser preenchido por ações que venham, né, dos governos, que venham do poder público nesse sentido. Tivemos um grande hiato, anos atrás, que foi o desmonte das políticas públicas de educação ambiental, principalmente no governo federal, o que desencadeou uma fragilidade no campo da educação ambiental que vem até hoje. Né? A desconstrução ela é muito mais rápida e ela traz muito mais consequências e que leva a reconstrução a ser muito mais difícil. Então, estamos no momento de reconstrução das políticas públicas de educação ambiental que foram desmontadas, né? E repetindo novamente o raciocínio de Tita, do que eu também concordo, né? O que acontece a nível de governo federal incide fortemente, né, nos níveis estaduais e municipais. Então, você teve uma avalanche de desmonte também nos níveis estaduais e municipais. Então, estamos, nesse momento, na reconstrução dessas políticas públicas e na reconstrução dos espaços de controle social dessas políticas públicas. E aí eu faço um parênteses, porque o setor produtivo, apesar de, em vários dos espaços de controle social,
das políticas públicas de educação ambiental terem assento, né, porque devem ter, né, se vocês veem lá na Política Nacional de Educação Ambiental, no capítulo de gestão, tem 2 parágrafos diretamente, né, direcionados ao setor produtivo, mostrando que as ações de educação ambiental, elas devem primar, né, pela sustentabilidade, pela justiça, né, sustentabilidade, ser saudável e ser justo, e também geração de renda. Então, eu achei interessante a fala do apresentador aí, né, da Reciclatas, que mostrou, né, essa dimensão de geração de renda, né, que se alinha perfeitamente, né, a esse capítulo, esse parágrafo, né, lá da nossa PNEA, da nossa Política Nacional, do nosso Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, isso é muito interessante, porém, o setor produtivo, ele está muito pouco presente nos espaços de controle social, na perspectiva de diálogo, reiterando novamente que, sim, existe toda uma dimensão de grupos importantíssimos da sociedade civil que não veem como pertinente estarem assentados nesses espaços de controle social instituídos pelo poder público, porque não acreditam mais nele, né? Porém, outros grupos continuam nesses espaços. Então, seria muito interessante que o setor produtivo estivesse mais nesses espaços para termos um diálogo efetivo, não um diálogo ingênuo, né? Mas um diálogo para a construção de convergências possíveis, né? Então, eu queria chamar essa atenção. Então, em que situação estamos hoje? Na reconstrução, né, de toda essa dimensão estruturante das políticas públicas de educação ambiental. Temos um ponto, não deu para colocar tudo aí, né? Temos um ponto importante que não, pode voltar, por gentileza? Eu estou ainda lá nele, tá? Um ponto importante e que serve também na outra. Não, aí mesmo, desculpe. Um ponto importante até mesmo para o setor produtivo, né? Que é o monitorear. Então, há muito tempo, né, décadas de demanda para que tivéssemos uma matriz, né, de indicadores de acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental, né, que ultrapassasse, né, as matrizes já tradicionais, principalmente na gestão pública, né, os 3 E's, né, que aquilo efetividade, eficácia, eficiência, não dava conta, né, do espectro, né, do campo da educação ambiental, das políticas públicas de educação ambiental. Então, a grande matriz do monitorear, né, é só ir, né, na internet vocês encontram, né, ele agora é uma grande matriz com várias dimensões, inclusive com uma dimensão de construção de indicadores de governança dos próprios espaços de controle social das políticas públicas estruturantes de educação ambiental do país. Então, assim, é uma matriz muito importante e que eu acho que, talvez me desculpem se vocês já conhecem, já, né, trafegam, né,
na política, no monitorear, mas também seria interessante, né, que o setor produtivo trouxesse, né, a sua visão, né, acerca dessa matriz importantíssima para nós como uma ferramenta, né, para realmente o fortalecimento das políticas públicas de educação ambiental e seu enraizamento. Temos também, e aí a Tita lembrou de algo que eu esqueci de colocar, né, da nossa, a partir dessa possibilidade de diálogos entre poder público e sociedade civil, tivemos algumas vitórias, vimos tendo algumas vitórias no sentido de incidência política da educação ambiental em espaços que antes estavam em que ela não estava, que ela não existia. Então, foi a partir de uma confluência de ações pensadas, conscientemente pensadas, estrategicamente, que conseguimos. Por exemplo, que a educação ambiental como um conceito, estivesse, por exemplo, nos documentos finais do G20. Da mesma forma, na Conferência de Meio Ambiente, paradoxalmente, né, não existia educação ambiental fortalecida no texto base, né? Consequência, né, a nosso ver, do desmonte da educação ambiental. E aí conseguimos também, a partir de incidência, a partir de ações estratégicas entre poder público e sociedade civil, estratégias pensadas, né? Estratégias pensadas no sentido de táticas factíveis e possíveis naquele momento, conseguimos que a educação ambiental fosse uma das mais votadas, uma das proposições, das deliberações mais votadas na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Essa construção de convergências possíveis também estamos a fazer em outras conferências de políticas públicas, fortalecendo a dimensão de educação ambiental, inserindo a educação ambiental em outras conferências. Tá? E estamos agora construindo, né, a segunda cúpula das águas e florestas, e aí, pode passar, por favor, no âmbito da nova cúpula dos povos, tá? Que é paralela à COP30. Tá? Então, o que nós temos? Tá? Nós temos... esse é o penúltimo, no último eu vou retomar uma questão, uma interrogação para todos nós, né? O que nós temos? Nós temos a COP30, onde a educação ambiental inexiste. Tá? Então, nos documentos base da COP30, a educação ambiental inexiste. E aí foi feito todo um esforço, tá, do campo da educação ambiental, governamental, principalmente, lógico, do Ministério do Meio Ambiente e de alguns governos, né, em que a educação ambiental está fortalecida, junto com a sociedade civil, que adentrará o espaço da COP30, que estará lá, tentando incidir nesses documentos da COP30 para que a educação ambiental ela esteja inserida. Educação ambiental climática, não educação climática. Tá? Então, assim, a nossa perspectiva, tá, é que possamos apresentar, tá, na COP30 aqueles grupos da sociedade civil que lá estarão, porque a Cúpula dos Povos deste ano, paralela à COP30, as duas acontecendo em Belém, a Cúpula dos Povos tem a mesma
digamos, o mesmo posicionamento político que a Cúpula dos Povos em 2012 teve, tá? Ou seja, de que a COP30 não vai resolver nada, que os documentos ali tirados não vão realmente dar as respostas que o mundo precisa, que o planeta precisa, né? A Tita colocou na sua última fala uma frase nesse sentido, e lá não estarão. Mas outros grupos sociais da sociedade civil, de movimentos populares, movimentos de base, comunitários, enfim, movimentos indígenas, quilombolas, movimentos negros, movimentos relacionados a gênero, mulheres, diversidades, enfim, povos tradicionais, eles lá estarão na COP30, ainda percebendo que é possível uma incidência política, né? Então, a COP30 tem lá aquelas duas zonas, né? A zona azul, que é a zona oficial, fechada, e a zona verde. Nas duas zonas, o governo brasileiro deu uma característica diferenciada das outras COPs. Então, nunca uma COP teve espaços, pelo menos ditos que serão espaços de escuta da sociedade civil, tão amplos como o governo federal está a apresentar. Então, o governo federal está apresentando para a sociedade uma narrativa, plataformas, ações, editais e possibilidades que, para ele, se englobam numa perspectiva de ampliação da escuta dos povos na COP30. Então, mesmo na Zona Azul, teve editais para a sociedade civil, teve editais para indivíduos, inclusive, representando organizações, não apenas institucionalizadas, mas redes coletivas, para estarem na Zona Sul, para poderem entrar na Zona Azul. Né? A própria Rede Brasileira de Educação Ambiental, através de uma das nossas facilitadoras, conseguiu ser cadastrado, né? Mas principalmente na Zona Verde. A Zona Verde está bastante ampliada, vamos ter muita coisa acontecendo, talvez um pouco similar ao G20 social, que foi aqui no Rio de Janeiro, e que teremos também essa possibilidade de incidência política. E temos a Cúpula dos Povos. Tá? E aí eu queria trazer para vocês, talvez não uma contradição, mas também um paradoxo, né? Porque a minha fala como sociedade civil engajada pode parecer, e para parecer, que eu estou mostrando como a COP30 não traz a perspectiva da educação ambiental, não traz esse nosso campo, né? O conceito não está lá. Mas na Cúpula dos Povos também não. Nós não conseguimos incidir, vejam só, na Cúpula dos Povos, o conceito de educação ambiental. Então, nós conseguimos, com muita estratégia e táticas políticas, incidir para a construção de um GT de formação e educação popular. Esse conceito foi aceito, mas não educação ambiental. Então, vocês vejam só que nós que estamos aqui somos sociedade civil, setor produtivo e poder público aqui, digamos, nessa roda de saberes aqui. Temos muito a fazer. Temos muito a fazer. Porque a dimensão de educação ambiental não está nem na COP30 e não está nem na Cúpula dos Povos. Porém, a gente incidiu, né? Incidimos. Então, teremos atividades na Cúpula dos Povos em que a gente em que a base é a educação ambiental, teremos em várias outras, no que se chamam casas, né?
Então, Belém não vai ter só a COP30, o território da COP30 e o território da Cúpula dos Povos. Vão ter várias casas, vão ter territórios, zonas amarelas, zonas vermelhas, outras cúpulas, como a Cúpula das Infâncias, e vamos ter as casas, a Casa da Mata Atlântica, a Casa das ONGs, a Casa da COP do Povo, a Casa da Embaixada dos Povos. Então, assim, são miríades de territórios e que, em alguns desses territórios, nós conseguimos incidir, né, levando a perspectiva da educação ambiental. E aí, eu queria trazer algumas questões, eu já vou terminando, com relação a conceitos emergentes. Eu queria que retornasse, por gentileza. Conceitos emergentes, na verdade, conceitos que estão em disputa, né? Então, lá na Rio+20, o conceito não foi educação ambiental. Eu estou aqui porque eu estou lendo, tá? Desculpa. Educação para sociedades sustentáveis, como está inscrito no tratado. O conceito que veio da Unesco, né, que a Unesco abraçou e que, por conseguinte, está inscrito tanto nos ODS quanto na Agenda 2030, é o conceito para desenvolvimento sustentável. Tá? Então, vejam só, são conceitos diversos que vêm de perspectivas políticas diversas, de matrizes políticas e ideológicas diversas. O conceito de educação ambiental traz sociedades sustentáveis e o outro conceito que está escrito nas ODS, na Agenda 2030, seria dessa educação para o desenvolvimento sustentável. Porém, a complexidade do nosso campo é tanta que, utilizando aí o conceito que a Tita trouxe da territorialização dos ODS, no Brasil, sempre o Brasil, né? No Brasil, esta territorialização ela vem sendo construída muito por educadores ambientais, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Educadores ambientais formados, né, na tradição do Tratado de Educação Ambiental. Então, o que está acontecendo que demanda estudo e pesquisa de base? Tá? O que está acontecendo é que os ODS estão se transformando, digamos assim, não se transformando, eles estão se concretizando a partir de uma visão de educação ambiental, não a partir de uma educação para desenvolvimento sustentável, mesmo que assim o digam, mesmo que as ações, os planos, os projetos ainda dizem educação para desenvolvimento sustentável. Então, assim, isso é de uma complexidade imensa, né, que é necessário muito estudo. Um outro conceito é o de educação socioambiental, e é muito interessante, outra complexidade imensa no nosso campo, tá? Porque vários movimentos sociais de luta engajados, importantíssimos, tá? Que são das lutas sociais dos territórios, nos territórios e pelos territórios, eles estão a utilizar a educação socioambiental ou educação ambiental de base comunitária. Tá? Só que o que se diz, o que se é o conceito socioambiental e o que traz a perspectiva de base comunitária já está inscrito tanto no tratado quanto nas nossas políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Então, a pergunta que a gente deve nos fazer, né, o convite, né, por quê? Porque está sendo necessário
para grupos importantíssimos, tá? Trazer esses conceitos, como ser, né, o conceito de educação ambiental, que está lá no tratado e que está inscrito nas políticas públicas de educação ambiental, não fosse um conceito que trouxesse a perspectiva socioambiental, nem a perspectiva de base comunitária. Mas eles trazem. Então, algo está acontecendo no que tange a concretização dessas políticas públicas, que, para os olhos dos movimentos de luta, não está realmente trazendo, no geral, essa perspectiva socioambiental e a perspectiva de base comunitária, que é a partir dos saberes, experiências e fazeres dos próprios territórios. Então, é algo que a gente tem que, também o nosso campo, né, um convite à reflexão. E a educação climática? Na nossa perspectiva, a educação climática não traz um alinhamento às políticas públicas de educação ambiental e não traz a perspectiva de educomunicação, que é aquela comunicação, aquela informação com viés pedagógico. Tá? Então, também setores importantes, grupos sociais, principalmente das juventudes, nos dizem que estamos equivocados quando falamos isso, né? Que não, eles trazem sim a perspectiva da educomunicação, então, assim, também é um diálogo em aberto hoje. Pode passar, por favor? E a última, né? Eu trago uma questão, né? A COP30 retoma o nosso legado, este legado histórico da educação ambiental, conseguirá reforçar o papel da educação ambiental como esta ponte entre ciência, gestão e cidadania? Esta frase não é minha, é de Tita. Né? Então, essa é a utopia que a Tita sempre traz nas discussões, nos seus posicionamentos, e aí eu quis aqui trazer exatamente essa perspectiva, né, que o poder público do nosso Estado traz. Então, a COP30 será esse espaço que teremos este legado? Dependerá de nós, da nossa incidência, né? A nossa incidência política de todos nós, poder público, vocês do setor produtivo, nós, na sociedade civil engajada, dos movimentos sociais, conseguiremos que esse legado que traz todas essas perspectivas abaixo, então, tudo isso, né, que está aí no template, que está aí nessa lâmina, tudo isso está nesse guarda-chuva dessa questão, conseguiremos fazer isso? Conseguiremos nos juntarmos e realmente o campo da educação ambiental incidir na COP30? Estaremos lá nos documentos? Para isso, a gente tem que ter rapidamente, né, estratégia firme e com táticas factíveis para daqui a algumas semanas a gente conseguir fazer alguma coisa. Porque senão, não digo nem a COP em si, né? Teremos uma COP novamente que não vai trazer mudanças, já estamos na 30ª, né? Talvez se tivesse mudanças nem teríamos a COP30, né? Teríamos que esperar a 31, mas no campo da educação ambiental conseguiremos incidir, tá? Então, são as perspectivas talvez um pouco caóticas que eu trouxe aqui. Então, eu trouxe mais interrogações, questionamentos que nós, da sociedade civil, trazemos, mas sempre na perspectiva de que é possível sentarmos, como sentávamos na Agenda 21, né? Alguns grupos eram trucidados por, né, companheiros e camaradas, né, de outros grupos da sociedade civil
porque ousávamos sentarmos, né, na mesa de discussão com o poder produtivo e com o poder público, nos chamavam de ou vendidos ou ingênuos, né? Ou coisa pior. Mas a gente continua. Pelo menos as redes de educação ambiental da malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental, a qual aqui eu estou representando, continuamos na perspectiva de que é possível sentarmos, como estamos hoje aqui a fazer, e tentarmos construir, não consensos, né? O consenso é entre nós, cada grupo. Construir convergências possíveis em prol do enraizamento e fortalecimento da educação ambiental. É isso. Obrigada. Maravilha, Jaqueline, muito obrigada aí. E Tita também, tá, por trazerem todo esse arcabouço, né, do histórico da educação ambiental, essas perspectivas, um pouco, né, da base ali também da educação ambiental, é importante. A gente não sabe de fato aí quem é a nossa audiência certinho, mas é bom para todo mundo estar ali na mesma pauta, né? E espero que depois do nosso momento de debate no final o pessoal consiga discutir bastante aí com esses seus questionamentos. Mas vamos deixar esse momento para o final. Agora eu vou passar a fala para Bianca Cantoni, do ICLEI da América Latina, e daqui a pouco a gente retorna para esse momento de debate no final, tá bom? Obrigada mais uma vez, pessoal. Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim, Bianca. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar, eu queria só dizer que falo com vocês aqui de uma muito chuvosa e com um tempo bem severo, Florianópolis. Então, eu peço apoio para todo mundo, se por acaso o meu som falhar, enfim, minha voz picar, vocês me avisem, que aí eu fecho a câmera, ou então a gente tenta ver como melhor fazer. Eu vou compartilhar a minha tela, antes de começar, só um instante. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá. Falta só o modo apresentação. Beleza. Bom, gente, não vejo mais vocês, estou no modo apresentação, então, se quiserem, podem, por favor, me interromper, mas queria, primeiro de tudo, me apresentar, né? Meu nome é Bianca Cantoni, eu estou como coordenadora de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul, ICLEI, né? Governos Locais pela Sustentabilidade. Já estou indo esse ano para a minha 5ª COP, então, queria agradecer muito pelo convite, Paulo, e toda a equipe do Recicla Latas pela oportunidade de estar aqui e trocar com vocês. Acho que nessa capacitação a gente talvez tenha um público um pouco diferente, talvez novo do que a gente está acostumado a falar. Então, queria primeiramente apresentar um pouco do ICLEI, né? O ICLEI é uma rede global de cidades, governos regionais, estados, que trabalha exclusivamente com a implementação de projetos de desenvolvimento urbano sustentável. Então, só para vocês terem uma noção, ao redor do mundo, né, o ICLEI tem mais de 2.500 governos locais associados à rede, mais de 27 escritórios no mundo inteiro. A gente atua em mais de 125 países, e o ICLEI atua principalmente por meio de 5 caminhos, que a gente chama de 5 caminhos de desenvolvimento sustentável do ICLEI, que são o desenvolvimento baseado na natureza, o desenvolvimento de baixo carbono, o desenvolvimento, agora é zero carbono, né? Antes era baixo carbono, agora virou zero carbono, porque não temos mais tempo para baixar, o desenvolvimento resiliente, o desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas e o desenvolvimento circular. Então, através desses 5 caminhos, o ICLEI apoia no mundo inteiro cidades, regiões e governos subnacionais a avançarem, né, nas suas trilhas de desenvolvimento sustentável por meio de vários projetos, várias iniciativas, várias
atividades de capacitação, enfim, o ICLEI tem todo um rol de atividades que oferece, né, de ofertas que oferece para os seus membros avançarem nessa trajetória de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, só para vocês terem uma noção da nossa capilaridade ao redor do mundo, a sede do ICLEI, o Secretariado Mundial, fica em Bonn, na Alemanha, que não, por acaso, também é onde fica a sede da UNFCCC, né, que é o órgão da ONU que organiza as COPs de clima e que também é o organizador da COP30. E aqui eu falo com vocês do escritório, do Secretariado para a América do Sul, que dentro desse secretariado a gente tem 3 escritórios país, né? Um na Argentina, um no Brasil e um na Colômbia. Só também para vocês terem uma noção do ICLEI na América do Sul, a gente tem mais de 150 cidades e estados que são parte, a grande maioria no Brasil, pelo próprio tamanho do país, mas vocês podem ver também que o ICLEI tem uma capilaridade grande na América do Sul, de cidades e estados. Eu vou adiantar um pouquinho, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais dinâmica para controlar o tempo aqui, mas eu vou pular uma grande parte conceitual, introdutória, sobre tudo que o ICLEI faz, como que a gente trabalha, para pular direto na temática da educação ambiental e principalmente como que isso se relaciona com a COP30, né? Então, há mais de 30 anos, o ICLEI tem exatamente 35 anos de existência, nascemos em 1990 em Nova York, justamente em uma cúpula climática também, e há mais de 30 anos a gente justamente apoia todos os atores, né, urbanos que interatuam dentro de uma cidade, dentro de um território. As colegas da apresentação passada falaram muito sobre territorialização, e o ICLEI trabalha justamente muito próximo dessa territorialização, porque a gente parte do princípio de que as mudanças que são decididas nas COPs, todos esses acordos, na verdade, eles são implementados dentro das cidades, e são as populações das cidades e os prefeitos e os governadores quem lidam de forma primária e muito diretamente com os efeitos da crise climática. Então, antes de falar de projetos específicos do ICLEI em educação ambiental, eu queria só reforçar que a nossa razão de existir já é um pouco educação ambiental, porque em tudo que o ICLEI faz, a gente está buscando sensibilizar atores políticos e públicos para que eles possam integrar, né, conceitos e dinâmicas de ambientalismo e desenvolvimento sustentável e combate à crise climática transversalmente dentro das políticas públicas de um estado, de uma cidade e de um território. Então, para muito além dos programas específicos que a gente tem de educação ambiental, tudo que a gente faz, basicamente, sementinha por sementinha, é capacitar gestores públicos para lidarem com essas agendas e estarem melhor preparados, né, para enfrentar a crise climática, criando políticas públicas que sejam realmente integrativas e que possam conter o componente ambiental e climático dentro de toda a sua transversalidade. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha de perto, não só com as secretarias de meio ambiente, mas também com as secretarias de educação, com as secretarias de mobilidade urbana, com as secretarias do Tesouro e da Fazenda, para que todo mundo entenda a cada dia mais de que as questões climáticas e ambientais, elas não são problema ou uma questão dedicada unicamente às pastas de meio ambiente, mas são, entre aspas, um problema de todos, né, e perpassam por todos. Mas queria falar um pouco sobre alguns programas específicos que o ICLEI tem, específicos sobre educação climática, e vocês vão ver que esses programas estão muito voltados para a educação climática em escolas, justamente porque a gente acredita que a transformação da sociedade como um todo e essa conscientização sobre o que é essa agenda tão importante, ela vem da base.
Então, 3 programas que eu queria trazer para o conhecimento de vocês. O primeiro é a formação de embaixadores da justiça climática. Então, o ICLEI, ele capacita, né, junto com algumas organizações, como é o caso da Plant for the Planet, nesse programa. Ele ajuda as cidades, as secretarias em parceria com as secretarias municipais de educação, a capacitar crianças de 7 a 12 anos para se tornarem realmente embaixadores da justiça climática. Então, existe todo um processo de capacitação em parceria com as prefeituras nas escolas públicas. Essas crianças recebem certificados de embaixadores, e a gente acredita que, por meio desse programa, as crianças começam a ser multiplicadoras desse conhecimento, né? E a partir daí, a gente acredita que, né, desde a base ali, da primeira infância, as crianças já vão crescendo com um senso de cidadania, ética, e, enfim, e responsabilidade com o seu meio ambiente e todo o entorno, que vai, com certeza, ter resultados no futuro delas, né, e no que elas vão ser enquanto cidadãos adultos. Além disso, esse programa também conta com o plantio de árvores nas cidades, enfim, é um programa super completo e super legal, que a gente pode mandar para vocês mais informações e vídeos depois. A gente também trabalha com os professores, então a gente não só faz a formação climática, né, com as crianças, mas a gente também trabalha com os professores, que são os maiores replicadores, né, depois que o ICLEI sai do território, esses professores continuam perpetuando, né, esses ensinamentos. E a gente também tem um programa de certificação de escolas sustentáveis, que a gente também trabalha com as prefeituras e com os governos estaduais para as escolas públicas, e a gente ensina a prefeitura a fazer a escola ser sustentável, né, através de parâmetros, nível 1, nível 2, são 4 níveis de parâmetros que a gente ensina para que a escola se torne sustentável, e a partir daí os próprios alunos e os professores trabalham dentro do seu ambiente, né, dentro daquele microambiente que é uma escola, e vão também perpetuando, né, esses ensinamentos e transformando o ambiente em que eles vivem o dia a dia deles. Então, é interessante ver esses programas, porque as colegas também trouxeram muito, né, assim, o que é a COP30, o que ela representa. A gente tem uma oportunidade única, né, o Brasil inteiro está falando sobre COP30, estamos muito felizes que muitas pessoas que nunca, né, deram atenção para a questão de mudanças do clima, de crise climática, agora estão prestando um pouco mais atenção nisso, mais curiosas, querendo saber por que vai ter COP30, e é muito importante que, principalmente, essa noção e essa sensibilização e essa apropriação venha da base, que são as nossas crianças e as nossas juventudes, que vão ser os futuros gestores públicos, né, e privados, que vão seguir adiante com essa agenda. Então, ao longo do últimos, acho que desde que a COP30 foi anunciada no Brasil, né, 2 anos atrás, o ICLEI tem trabalhado para que o legado educacional da COP inclua a ampliação da consciência climática nas escolas e comunidades, o fortalecimento de parcerias entre os governos locais, universidades e sociedade civil, e a criação de oportunidades para os jovens atuarem como protagonistas da transformação. E aí eu queria trazer um exemplo, né, de como que a gente vem trabalhando esse tema. O ICLEI organiza já há 3 anos encontros regionais em diversas regiões do Brasil, que é justamente para tirar um pouco, territorializar todos os temas que são debatidos em COPs. A gente teve as últimas 4 COPs realizadas em países muito distantes do Brasil, com realidades muito diferentes, e uma dificuldade de acesso maior, né, em função da distância, do preço das coisas, e que acaba isolando um pouco a sociedade civil e quem está na ponta no território de participar dessas discussões. Então, o ICLEI vem buscando promover esses encontros que também
são espécies de mini-COPs, né? A gente convida as cidades do entorno, os governos locais associados e promove uma série de debates temáticos. Esse ano específico de COP30, o ICLEI criou uma campanha que chama Mutirão de Jovens pelo Clima. Então, em cada encontro do ICLEI, regional esse ano, nós fizemos como se fosse um concurso em que as juventudes, os coletivos de juventudes ou as escolas poderiam postular iniciativas que eles estão promovendo no território, né, dentro da escola, ou dentro de um bairro, ou dentro daquela cidade, que contribuem para a implementação do Acordo de Paris. Muitas vezes, e muito felizmente, a presidência da COP30 criou um termo esse ano, criou não, né? Esse termo no Brasil já existe, mas popularizou e globalizou o termo mutirão, né? Então, em diversas cartas, comunicados, vídeos, entrevistas da presidência brasileira da COP, esse conceito foi introduzido no sentido de convidar toda a sociedade global a se juntar a esse mutirão. O que é esse mutirão? É não depender que as decisões da COP, né, ou que as decisões de países venham para que cada um, dentro da sua individualidade, dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, possa contribuir para que o país atinja as metas do Acordo de Paris, mas também, pegando o gancho das colegas, as metas do ODS, enfim, quaisquer outros compromissos que já existam. Então, eu entendo que a COP30 esse ano, né, o Acordo de Paris, ele já está finalizado, e não existe muito mais, assim, dentro do livro de regras do Acordo de Paris, não existe muito mais o que negociar. Claro que tem temas ainda espinhosos, como a questão de financiamento, fundos de perdas e danos, existem coisas ainda para serem conversadas, mas a grande prioridade da COP30 esse ano é a implementação. Não adianta, né, todo mundo ficar ano a ano negociando, e no território não acontece nada, fica todo mundo esperando. Então, a presidência tem reforçado muito esse ano a COP da implementação e do mutirão. Então, assim, o que você, dentro da sua própria casa, faz para reduzir as suas emissões? O que você, dentro do seu próprio bairro, da sua comunidade, faz para reduzir as emissões? E aí a ideia da presidência é que justamente essas ações pudessem ser contabilizadas dentro desse espírito coletivo. Então, o mutirão Jovens pelo Clima que o ICLEI criou esse ano tem justamente esse objetivo de movimentar as comunidades locais, principalmente essas de base, que são as juventudes, a demonstrarem para o mundo, não para o ICLEI, não para a Bianca, mas a demonstrarem para o mundo como que pequenas iniciativas locais podem ser escaladas e podem ser replicadas, e dessa forma, meio que num sentido a união faz a força, a gente possa conseguir contabilizar como é que cada um, né, individualmente, dentro do seu território, pode contribuir. Foi uma experiência muito bacana, a gente recebeu inscrições de iniciativas muito criativas, muito inovadoras. Essa foto que vocês estão vendo aí foi a ganhadora do mutirão que a gente promoveu no encontro de Campinas, do ICLEI, mas também tiveram outros encontros no Nordeste, em Brejo da Madre de Deus, entre outros encontros. Vocês também podem encontrar no site do ICLEI todas o resultado, né, de todas dessas campanhas, desse concurso, e todas as iniciativas lideradas por jovens que foram destacadas. Passando um pouco adiante, como que o ICLEI atua nas COPs, né? E eu estou trazendo esse tema porque eu quero exemplificar um pouco como que a gente pode falar dessa perspectiva de educação climática, que eu sei que ela não está totalmente enfocada na educação de juventudes, né, de escolas. Educação climática é tudo que a sociedade civil faz para sensibilizar e mobilizar a população acerca desses temas. Então, inclui empresas, governos, toda a sociedade civil.
E então queria trazer para vocês um pouco como que a gente atua e talvez de repente abrir aqui para o debate alguma pergunta ou alguma reflexão sobre como que a gente pode melhorar ainda mais a questão específica da educação. Então, a mobilização da rede é um dos eixos, né? Como o ICLEI tem mais de 2.500 cidades que são membros da nossa rede, a gente ajuda essas cidades a entenderem como participar de uma COP, né? O que é tratado na COP, como que eu me inscrevo para a COP, como é que eu faço para participar da COP enquanto uma cidade, o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar. Então, ao longo dos últimos 30 anos, das 30 últimas COPs, o ICLEI tem apoiado na capacitação e na mobilização da rede para que essas agendas sejam cada vez mais territorializadas, como já foi dito. O ICLEI também é o ponto focal da Constituency LGMA, né? As COPs, elas são negociadas por países, então, empresas, prefeituras, a sociedade civil não têm poder de decisão final no fechamento desses acordos. Mas a engenharia da ONU criou o que eles chamam de constituencies, né, que são grupos temáticos, existem 9 constituencies, que são grupos temáticos que apoiam as negociações, influenciam e orientam e aconselham as negociações. Então, tem o grupo temático das juventudes, por exemplo, tem o das empresas, tem o dos agricultores, e tem o LGMA, que é em inglês Local Governments and Municipal Authorities, então, governos locais e autoridades municipais, o qual o ICLEI é o ponto focal para as negociações. Então, isso significa que a gente representa outras 60 redes de cidades que trabalham com a pauta climática dentro do processo de negociações, então isso é um ativo também importante, porque a gente pode traduzir um pouco as vozes e as demandas, necessidades locais dentro do processo oficial de negociações. A gente também apoia a preparação das cidades e dos estados para a COP, então, a identificação de questões prioritárias, elaboração de narrativas, a gente ajuda a montar agendas personalizadas para os associados, enfim, para que eles possam realmente ter uma COP produtiva e que gere um legado para aquele território, que não seja só uma participação em evento. E, por fim, o quarto eixo é finanças verdes e internacionalização, que é a questão da qualificação de projetos para serem levados na COP e a internacionalização desses processos. A gente percebe que existem muitas ideias, muitos projetos que as pessoas querem, né? E aqui, quando eu falo pessoas, nosso público é mais governos subnacionais, mas querem levar para a COP, seja para trazer algum tipo de visibilidade, porque é uma boa prática, ou seja, para trazer algum tipo de financiamento, porque é um projeto que precisa ser financiado. Mas, muitas vezes, as capacidades locais para construir bons projetos, elas são limitadas, né? A gente trabalha com cidades como é o caso de São Paulo, por exemplo, que tem só na sua Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Relações Internacionais mais servidores do que em algumas prefeituras pequenas inteiras, e a gente trabalha também com prefeituras muito pequenas, que não vão ter necessariamente a capacidade técnica para construir bons projetos e boas narrativas para levar para as COPs. Então, o ICLEI também apoia nessa qualificação, digamos, né, dos projetos. E tudo isso que eu falei, esses 4 eixos, eles também são pilares da forma como o ICLEI atua na sensibilização, na capacitação e em uma forma de apropriação dessas agendas ambientais pelos servidores públicos subnacionais. Aqui eu acho que eu não vou falar mais sobre a COP30, a oportunidade única que enfim, tudo que as minhas colegas já falaram, mas queria só destacar que os dias 17 e 18 de novembro, a gente tem, a educação ambiental é um eixo transversal, mas a gente tem o dia temático em que trata de crianças e juventudes, então eu acho um dia muito importante para a gente justamente debater essas questões da educação de base e da sensibilização e apropriação das crianças e das juventudes nos processos de negociação climáticos, e principalmente não nos processos de negociação, mas na construção das
as políticas públicas locais e territoriais que vão reger a própria vida dessas juventudes, né? Daí, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se... Eu vou parar de compartilhar a minha tela, só para eu já vou me encaminhar para o encerramento. E aí a gente continua no debate. O que eu queria dizer, assim, em resumo, é que transversalmente eu acho que a educação ambiental ela é um papel e um dever de todos, né? Principalmente de organizações como é o caso do ICLEI, que tem uma missão e um propósito em fazer isso, em apoiar essa apropriação e essa sensibilização de estados e cidades e municípios para a agenda climática. Eu sinto que a gente costuma falar muito, por exemplo, quem faz parte do ICLEI, quem está indo para Blue Zone da COP, quem está indo para essas áreas de negociação, quem sabe o que é isso, a gente costuma falar que são, às vezes, os iniciados, né? Eu particularmente tenho a impressão que muitas vezes a gente fica falando entre nós. E a colega da apresentação anterior também fez uma provocação, que é a pessoa comum, né, na ponta, ela está preocupada com o emprego, ela está preocupada com o transporte público, ela está preocupada com a saúde pública, e ela não necessariamente está, digamos, ligando para o que é a agenda climática de sustentabilidade. Para muitas pessoas isso parece um supérfluo, assim, uma perfumaria, algo que viria depois, né, assim, das prioridades primárias, assim. E eu acho que a reflexão que fica aqui é que a gente precisa muito se unir para que essa agenda climática ela seja cada vez mais, ela tenha uma linguagem cada vez mais simples, mais fácil de ser compreendida, porque as pessoas precisam entender que o emprego dela é prejudicado ou beneficiado por essa agenda que a gente está discutindo na COP30. Quando uma enchente vem e ela prejudica todo um território, ela vai prejudicar necessariamente a pessoa que está num território mais vulnerável, ela vai prejudicar as pessoas que estão nas condições sociais mais baixas. A mudança do clima influencia, sim, na saúde pública, né, dos territórios, influencia, sim, na qualidade do transporte, influencia, sim, na qualidade do tempo que você tem de deslocamento dentro da cidade. Então, eu acho que o desafio que a gente tem, e a COP30 é uma oportunidade excelente para isso, porque está no Brasil, todo mundo falando português, vão ter várias casas, zonas, vai ser tudo transmitido, o horário vai ser o mesmo, né, do Brasil. Então, uma oportunidade muito grande para a gente realmente conseguir traduzir tudo isso que está sendo discutido no nível técnico para o que é sentido na vida real. E isso é um desafio mesmo, assim. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito de mãos dadas com as escolas, com as universidades, com os professores, com a iniciativa privada, para que todo mundo tenha dentro da sua competência, né, essa noção de que é um desafio ainda traduzir isso de COP30 para uma realidade comum e que é urgente, né? É urgente. Por mais que as pessoas não percebam ou não se apropriem, né, dessa agenda, os efeitos sobre elas continuam a recair igualmente. E quanto menos a gente age, quanto mais lentos somos na resposta e na apropriação desses temas, mais a gente vai demorar para recuperar quando uma catástrofe acontece ou quando a gente precisa reagir, né? Eu acho que é isso, eu acho que a educação climática ela ela parte de uma transformação cultural, né, e de cidadania que estamos todos aqui na COP30 como oportunidade única. Obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada por ter acelerado um pouquinho para a gente também. Agora a gente vai seguir com o Leonardo Lima, da Dreams and Purpose, e depois a gente vai abrir para discussão
Pois eu quero entender também como é que o CLI vai participar da COP30, e aí a gente fala um pouquinho mais. Vou deixar agora o Leonardo falar aqui para a gente. Bom, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que já... Seu áudio está baixo para mim, Leonardo. Não sei se o pessoal está ouvindo legal. Conseguem me escutar? Estou ouvindo, mas bem lá no fundo. Então é o Teams. Então, deixa eu tentar sair e voltar. Se eu não conseguir, me desculpem. Tem só um momento. Tá ótimo. Pessoal, só lembrando que a nossa lista de presença está aqui no chat. Quem quiser receber o certificado, só preencher a lista de presença, tá bom? Conseguem escutar? Melhorou? Ainda está bem baixinho lá ao fundo. De repente, sem o fone, talvez funcione. Não funciona. Então, eu peço desculpas a vocês e deixo aí o espaço para vocês fazerem o debate, tá? Agradeço. Tá ótimo, Leonardo. E sabe, tá? Obrigado. Beleza, obrigada a você. Pessoal, então a gente vai abrir agora para o